Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas falando da sonoicultura. Então, peguei aqui a unidade 2, então vamos terminar ela, né? Na seção 2.3, então fala sobre os componentes e características das instalações. E aqui a gente vai falar de suínos. Por que eu deixei ela separada? Porque cada produção, cada criação para cada animal tenha uma especificidade diferente, né? E que vai muito além de dimensões, do tipo de construções. Por isso que eu resolvi fazer ela separadamente. Então, nessa sessão, as principais perguntas que serão feitas são: quantos animais são alojados por baia? Quais as áreas necessárias por animal? Qual a área necessária por baia? Qual a quantidade de comedouros e bebedouros necessários? E qual o piso, paredes e telhados desse galpão? Então, essa última pergunta a gente já viu, né, nessa unidade mesmo, e nós vamos relembrar para cada produção. E também vamos falar um pouco da seção 4.1, que eu já falei, já expliquei para vocês, né? E aí, nessa seção que fala sobre planejamento de edificações de instalações rurais, as perguntas que vêm nessa seção, envolvidas com a seção 2.3, serão: quais são as instalações rurais imprescindíveis para o sucesso da criação de suínos? Por que você elegeu essas construções como as mais importantes? Gente, eu não sei se vocês estão escutando, vou colocar meu fone agora, mas na verdade eu só estava dando uma relembrada. Se vocês lerem aí, vocês vão conseguir com certeza, tá bom? Quais as especificações de cada instalação? Então, aqui a gente já responde essas perguntas, ó. Quais que são as principais edificações para a produção de suínos? Então, o setor de produção, que são os galpões propriamente ditos, e os silos que vão armazenar as rações. O setor de preparo de alimento, que são as fábricas de rações. Setor administrativo, escritório, almoxarifado. Setor sanitário, que é a fossa, pé dilúvio, rodolúvio. Setor residencial, que é a casa-sede, casa de empregados. Setor de apoio, galpão de oficina. E o setor externo, que fica fora da fazenda, como os abatedouros, integradoras e cooperativas. E a criação de suínos depende do sistema de criação adotado. Então, dentre eles, destaco o sistema extensivo, que é mais aquele chiqueiro, que ele sai do chiqueiro para, sei lá, pastar, alguma coisa assim. O semi-intensivo, que é apenas no chiqueiro ali, eles recebem a comida, né, e não é bem uma produção comercial. Porque, ó, embora no Brasil o sistema seja o mais utilizado seja o intensivo, que é esse que a gente vai ver aqui nessa seção, o qual contém os seguintes componentes da granja de suínos. Então, são separados: a pré-cobrição, cobrição, gestação, maternidade, creche, crescimento e terminação. E essas duas últimas estão unindo em uma estrutura só, por questões econômicas e de bem-estar, que não precisam ficar se locomovendo. E quanto ao sistema de distribuição? Então, recomenda-se para um plantel igual ou inferior a 36 matrizes, agrupar todas as fases em um único prédio ou, no máximo, 2 prédios, que compõem a infraestrutura de apoio, tais como fábrica de ração, armazenamento de grãos, etc. Para o plantel com maior número de matrizes, deve colocar os suínos em um número maior de prédios, para que se possa garantir as condições mínimas de higiene e funcionalidade. Então, aqui eu vou mostrar os sistemas que são utilizados. Então, o horizontal ou fechado, que é construído um único edifício onde está englobada toda a criação nas diversas fases, obedecendo uma linha de produção contínua. Este sistema é aconselhável apenas para pequenas criações, pois a sua ampliação é impossível. Então, aqui o primeiro vem as fases de pré-cobrição, cobrição e gestação numa baia só,
ou em gaiolas, dependendo do que o produtor decidir. Aí vem para maternidade, e aí na maternidade geralmente é gaiola. Aí vem para creche, recria e terminação. E às vezes essa creche, recria aqui também pode até ser junto, ou como a gente disse, a recria e terminação. E aqui vem o armazém e fábrica de ração, as balanças, equipamentos de desinfecção, escritório, tudo num espaço só, num galpão só. Esse sistema horizontal modular, que é o mais utilizado, e é o que vocês vão encontrar no livro, na seção 2.3, se vocês olharem lá, constituído de módulos em alinhamento horizontal, onde o crescimento pode ser realizado progressivamente, sem prejudicar a disposição e ampliação de exploração. É recomendado para pequeno e médio produtores, entre 60 a 200 matrizes. Então, aqui vai ser a pré-cobrição, cobrição e gestação em uma baia, maternidade e creche, recria e terminação. É o mais comum, tá, galera? Então, quando vocês forem visitar uma grande, provavelmente vocês vão ver esse tipo de sistema. E o vertical modular paralelo, que é o sistema adotado em grandes explorações, pois ele permite um crescimento modular contínuo para a fase de vida de suíno, sem limite de crescimento. E aqui eu peguei essa fotinha do livro também, para vocês terem uma referência. Então, ó, vem a pré-cobrição e cobrição. Então, aqui elas estão em gaiolas, né? Tá vendo aqui? Gestação, maternidade. Então, aqui alguns se referem a como baia suspensa ou gaiola. A creche, que aqui já é uma baia suspensa, que pode ser de 10 a 20, a gente vai ver mais para frente. E de crescimento e terminação, que geralmente é um prédio só para toda essa fase. Pré-cobrição e cobrição. Então, nós vamos falar dessa primeira fase aqui. Vamos rever alguns aspectos construtivos. Então, para baias, o piso é de espessura entre 6 e 8 centímetros, em concreto, traço 1 para 4 para 8, vocês já devem saber, que é cimento, areia e brita 1, ou de 1 para 10 com cimento e brita 4. Inclinação no mínimo de 2% no sentido das canaletas de drenagem, para que o piso não fique áspero e prejudique o casco dos animais, devem revestir em argamassa 1 para 3, que é de cimento e areia média. Alvenarias, paredes de cano, metálicas ou de tijolos. Quando de tijolos é feito na espessura de meio tijolo, que é o tijolo em pé, de aproximadamente 10 centímetros e altura de 1,10, com tijolos maciços ou blocos de concreto. Cobertura, que é o telhado, pode usar estrutura de madeira, metálica ou pré-fabricada, com telhas de fibrocimento ou cerâmica. Ventilação dos galpões na largura. Então, quando esses galpões têm a largura dele maior que 6 metros, recomenda-se o uso de ventiladores e lanterninhas, que a gente já explicou o que é isso. Também está em função do tipo de cobertura, de clima, largura, telha, pé direito e beiral. Então, aqui a gente vai ver, se for um clima quente e seco, né, que é os dois climas que ocorrem aqui no Mato Grosso, que a gente também já viu. Então, quente e seco, que é para a região aqui de Lucas, Cuiabá, essa região aqui dessa parte da 163. Então, ó, a largura do galpão deve estar entre 10 e 14, pé direito entre até 3,5, beiral de 1,20 até 1,5 e o pé direito de 3 em média. Mas se for úmido, tem que ser, ó, mais curtinho, né? Largura menor, entre 6 e 8, que é a região aí de alta floresta, por exemplo. Entre 3 e 3,20, o pé direito. Então, aqui, ó, tá vendo essas dimensões de pé direito aqui, ó?
pé direito e beiral? Depende da telha que for utilizar. Então, o pé direito vai ser maior se for de fibrocimento, menor se for de cerâmica. Lembrando que é interessante, quando a gente usa telha de fibrocimento, também a utilização de forro. Continuando aqui, então, comedouro individual para evitar competição. Então, cada matriz, cada porta vai ter o seu. Divisórias com 1,5 por 0,55 por 1, que podem ser de cano, madeira ou alvenaria de tijolo. E o bebedouro pode ser o tipo concha ou chupeta, comuns a todos os animais. Porque aqui, ó, em baias. Baias por reprodutores deverão ter dimensões de 3 por 2,5 por 1,5 de altura, contendo um comedouro de meio metro e um bebedouro. Então, aqui a gente já viu a quantidade necessária para as fases de pré-cobrição e cobrição. Com o intuito de favorecer as condições de monta natural, é interessante que o piso seja em terra e sobre este seja colocada uma camada de areia fina, tá? Mas isso é para quando é feita a monta natural. Quando é um sistema intensivo, pouquíssimos produtores fazem monta natural, eles fazem inseminação mesmo e utilizam o cachaço para retirar o sêmen e para auxiliar as matrizes, tanto na verificação de cio, quanto para o auxílio durante a inseminação. Então, aqui, ó, tá verificando o cio, o cachaço passando aqui na frente, tá vendo? O cachaço vai passando, as matrizes, né, as portas, olha para o cachaço, sente o cheiro, e aí elas vão ser identificadas as fêmeas que estão com o cio, fazendo essa pressão aí no lombo dela, nas costas dela. Se ela estiver receptiva, se ela ficar paradinha, significa que ela está no cio, que ela está receptiva ao macho. Então, elas são marcadas, tá vendo aqui, ó? As que estão no cio são marcadas e aí se faz a inseminação artificial. E aqui é uma planta dos comedouros com as contenções. Então, aqui é uma baia, tá vendo? E para cada fêmea vai ter um espaço aqui separado para que ela se alimente e para que não haja competição. Então, cada fêmea vai ter o seu coxo. Aqui é um outro exemplo de planta baixa com as baias de pré-cobrição e cobrição. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui fica o coxo. E as fêmeas, cada um no seu espaço, porém é uma baia. Tá vendo o fosso aqui, ó? O que é um piso ripado. Então, a inclinação deve ser a parte mais alta no meio, a parte mais baixa aqui, para facilitar a limpeza. Aqui são, provavelmente, os bebedouros, que elas vão ficar aqui. Por que os bebedouros vão ficar perto da parte do fosso? Né? Porque é uma parte que molha, né? As matrizes e o macho vão beber água, e aí pode molhar. Então, para facilitar também na limpeza, os bebedouros vão ficar mais nessa parte aqui, tá bom? Então, aqui onde fica o macho, os cachaços, tá? O depósito e o local para cobertura. E agora a gente vai falar sobre o dimensionamento dessas baias. Gente, basicamente é só jogar na fórmula. Eu até coloquei aqui, ó, os números de referência para facilitar para vocês, porque pode ser meio confuso mesmo essas contas aí. Então, ó, o dimensionamento de quantidade de baias vai depender do número total de fêmeas, que é o total do plantel, o número de ciclos de fêmeas por ano, que geralmente é de 2,17 a 2,48 partos por ano. Então, isso daqui já é fixo, tá? Vai ser sempre entre esses valores. O período de uso, aí vai depender de cada fase. Então, se a gente está falando da fase de pré-cobrição e cobrição, vai entre 5 a 7 semanas. Por quê? Então, da desmama até a cobrição é de 1 a 2 semanas.
Da cobrição até a prenhez confirmada é de 3 a 4 semanas. E a limpeza e desinfecção dessa baia de 1 semana. Então, por isso que fica nessa média aqui, tá bom? O número de fêmeas por baia, então, nessa fase aqui é de 4 a 6 fêmeas por baia. E o número de semanas do ano é de 52 semanas. Então, esse número aqui nunca vai mudar, é 52 semanas. E é um número já fixo, tá bom? E para dimensionamento de área, então você vai depender do número de fêmeas por baia e do espaço requerido por fêmea. Aqui a gente já viu que é de 4 a 6 e recomenda-se um espaço de 2,5 metros quadrados por fêmea, tá bom? E o comprimento também a gente já viu. Aqui é o espaço no coxo por fêmea, que vai ser de meio a 60 centímetros por fêmea, mais a largura do portão. Então, a largura do portão, geralmente, então, na maioria das vezes, 99%, vai ser de 70 centímetros. Então, já adota 70 centímetros a largura do portão. Recomenda-se um macho para cada 20 a 25 fêmeas, sendo necessário a área de 6 metros quadrados por animal. Então, por esse, a baia desse cachaço vai ser, então, de 6 metros quadrados em média. Então, aqui um exercício eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês pausem o vídeo e tentem fazer. Se tiver dúvida, me perguntem, já deixei as respostas aqui, já para vocês irem fazendo. Vai cair uma perguntinha sobre os exercícios que a professora pediu. Então, vamos falar sobre a gestação. Então, após confirmada a prenhez, entre 21 e 35 dias após a cobertura, as fêmeas são encaminhadas para as baias coletivas ou gaiolas individuais, onde permanece até 1 semana antes do parto. A gestação dura em média de 115 a 120 dias, ou seja, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, embora haja casos de até 140 dias ou partos prematuros de 108 dias. Gente, ó, esses detalhes vocês teriam que já ter ciência para facilitar aqui a nossa conversa, né? Para vocês me acompanharem mais facilmente. Mas eu acredito que muitos de vocês não fizeram essa parte da zootecnia, não viram suinocultura, avicultura, talvez nem tenha visto bovinocultura também. Então, aqui eu vou falar a parte que é mais importante. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. E também vocês já vão aprender para quando vocês forem fazer a zootecnia. Aspectos construtivos dessa fase, então, o piso deve ser compacto de concreto. E a mesma coisa ali, ó, 2/3 da baia vai ser compacto de concreto e o restante, ó, 1/3, em média, da gaiola ou da baia vai ser ripado com grelha para escoar as fezes e urinas. A gente já falou sobre isso, eu estou relembrando sempre. Construída sobre uma canaleta, que é um fosso, interno embaixo a baia. O piso não deve ser áspero, então, para não machucar as patas dos animais. A alvenaria vão ser iguais e os comedouros e bebedouros vão ser em canaleta longitudinal na frente das gaiolas. Dimensão de 25 a 30 centímetros. Então, aqui um exemplo da unidade de gestação com baias coletivas. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui é a canaleta comedouro. E aqui são os fossos, um do lado do outro. E o dimensionamento? Então, aqui é muito parecido. Aqui o que vai mudar é a mesma conta aqui, é a mesma fórmula. O número de fêmeas é o total. O número de ciclos também não muda, tá vendo aqui, ó? Não muda. O número de ciclos vai ser sempre esse, entre 2,17 e 2,48 partos por ano. O período de uso já muda, né? Porque, ó, o período de uso vai da prenhez confirmada até 1 semana antes do parto, ou seja, de 12 a 14 semanas, em média. Eu fiz uma média aqui. Porque, ó, a duração da gestação é de 15 a 20 semanas. Porém, eu tenho que diminuir
da confirmação da prenhez, porque eu não tenho certeza se ela está grávida ou não. Eu vou saber isso depois de 20 dias, né? 25 dias, mais ou menos. Então, ó, até a confirmação da prenhez vai de 3 a 4 semanas. Então, 20 menos 3, né? 17. Então, estão entendendo? Ó, retirada antes do parto. Então, elas ficam nessa baia aqui, ó, até uma semana antes do parto. Então, eu diminuo de novo. Limpeza e desinfecção, entendeu? Então, aí, o período de uso vai ser entre 12 a 14 semanas. E aí, o número de fêmeas por baia vai ser a mesma coisa e o número de semanas do ano também a mesma coisa. Então, aqui, já falei disso, né? Não sei por que veio de novo aqui. Sim, são gaiolas. Então, aqui, a piso, alvenarias, coberturas iguais. Os comedouros e bebedouros são individuais, tá? Para gaiola, gente. E deve ser instalado na parte da frente da matriz em canaletas. Por quê? É gaiola. Se ela vai ficar numa gaiola, não adianta colocar atrás, porque quando ela vai virar. Então, gaiola, o comedouro e o bebedouro é na parte da frente, né, de maneira facilitada. O dimensionamento consiste na determinação do número de gaiolas necessários na fase de gestação. Tá vendo aqui? Professora, cadê o comedor e o bebedouro? Não tô vendo também. Ele deve, sei lá, deve ser móvel. Então, mas é um exemplo aqui de gaiolas, ficam em gaiolas. Então, aqui, ó, aqui já tem, tá vendo o coxo delas aqui, ó? Tá desenhado o coxo delas. E aqui vem o fosso, que isso daí também é igual, tá? E elas ficam aqui, cada gaiola, uma fêmea. Dimensionamento de número de gaiolas, o que muda aqui? Esse fêmeas por baia, que na verdade é por gaiola, né? O professor errou aqui. Então, é uma fêmea por gaiola. É a única coisa que muda. O resto é tudo igual. Maternidade. A duração da fase se dá de uma semana antes do parto e permanece até terminar a fase de aleitamento. Então, a desmama, normalmente, quando os leitões atingem 21 a 28 dias de idade. Então, os leitões são encaminhados para a creche e as porcas retornam para o setor de reprodução, que é de pré-cobrição e cobrição. Professora, o que é isso? É o escamoteador. Então, a gente vai falar dele agora. Olha o tanto de leitão aqui, gente. Os aspectos construtivos, então aqui geralmente são gaiolas, vocês viram aqui, né? Professora, é uma baia suspensa pequena, ou gaiola. Isso daí, para mim, é uma gaiola, porque a fêmea fica separadinha ali dentro de uma contenção. É necessário que a maternidade possua proteção. Então, olha lá, esse aqui é o mais importante dentro da reprodução de suínos, ó. A maternidade possui proteção para que evite esmagamento dos leitões, fonte de calor para os leitões no escamoteador, fonte de água, escoamento de dejetos, piso de concreto para as porcas, piso de plástico aos leitões. As maternidades mais utilizadas são divididas em gaiolas individuais. Então, as gaiolas de parição, normalmente em ferro, possuem 2,4 metros de largura de 1,5, então 6 da parte da porca, mais a área lateral para os leitões, e o escamoteador com dimensões de 1,5 por meio com aquecimento. Então, por quê? Por que precisa de tudo isso aqui? Aqui, ó, essa contenção aqui, tá vendo que aqui, ó, o comedouro, que é individual na frente da porca, e aqui tá vendo essa biquinha aqui, ó, é o bebedor, tipo chupeta, ela vai chupar aqui a água para ela beber. Esse escamoteador lá dentro é o abrigo para esses leitões. Por quê? Os leitões, quando nascem, eles precisam de uma temperatura mais alta, a fêmea de uma temperatura mais baixa. Geralmente é uma diferença de 10 graus. Então, aqui eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso. Já coloquei um vídeo para vocês falando sobre o conforto térmico desses animais, na verdade,
de uma maneira mais ampla. Então, a zona de termoneutralidade dos suínos nas diversas fases de produção. Aqui são todas as fases. Ó, uma semana, você vai ver que vai diminuindo a temperatura conforme aumenta a idade desses suínos, desses animais. Mas a principal diferença é na maternidade. Por quê? As matrizes, as porcas, precisam de uma temperatura ideal de 18 a 12 graus. E os leitões precisam de 32 graus a 30 graus. Então, como é que faz isso? Por isso que a gente coloca o escamoteador. Ele é imprescindível para que os leitões sobrevivam a uma diferença tão grande, porque o galpão tem que estar acondicionado para as matrizes, principalmente. Então, uma temperatura de no máximo 21 graus, tá? Para as matrizes. Isso inclui lanterninha, ventilação, resfriamento, se houver, com as condições para a matriz. Por quê? Daí, para os leitões, é mais fácil, né, fazer um escamoteador e colocar o aquecimento. Facilita daí, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender como é que faz isso aí. Aqui acontece já um negócio interessante. Ó, aqui eles já estão num crescimento inicial, que eles já poderiam estar desmamados, né? Mas eles continuam com a fêmea. Eu vou só falar um pouco aqui, porque se vocês tiverem mais dúvidas, vocês perguntam quando for fazer suinocultura. Eu acredito que o professor que der suinocultura vai explicar muito melhor do que eu. Então, ó, o período de uso das gaiolas de parição para maternidade. Então, aqui, desmama precoce. Então, aqui o que vai diferenciar aqui? Tá vendo que tudo? Pré-natal é sempre um, então ela sai, o pré-natal é uma semana antes de nascer, ela vai para a maternidade, ela sai da baia de gestação e vai para a maternidade, lembra que eu falei? E a limpeza e desinfecção também sempre vai ser uma semana, que é tipo um vazio sanitário, que é só para manter o limpo local. Então, o que muda aqui? É o período de lactação e o período de crescimento inicial. Alguns produtores preferem não dar esse período inicial de crescimento, tá? Eles preferem tirar o leitão mais jovenzinho e enviar para a creche, que vai ser do lado ali da maternidade, e já começar a alimentá-los com ração. Porém, outros produtores preferem dar esse período inicial para esses leitões. O que implica isso? Então, quando eu não faço esse período de crescimento inicial, como é nesse caso aqui, eu ajudo a minha porca a recuperar mais rápido, né? Porque, imagina, os leitões estão crescendo, estão cada vez maiores, e continua sugando aquela porca, isso vai demandar o quê? Muita alimentação da porca, desgaste da porca, e ela pode ter um período de parto, de ciclo, partos por ano, lembra que a gente viu na fórmula de partos por ano? Menor, porque se ela está ficando mais tempo com esses leitões e ela está se desgastando mais, isso vai ser prejudicial para ela. Então, por isso que alguns preferem não dar esse crescimento inicial, porque a porca se recupera mais rápido, né? E pode dar uma nova cria mais rápido também, consequentemente, maiores partos por ano, tá bom? Mas tem produtor que prefere dar esse crescimento inicial e deixar os leitões com as porcas por mais tempo. Por quê? Ele vai ter um condicionamento, os leitões vão ter um condicionamento melhor depois, né? Eles vão ser mais sadios quanto mais tempo ficarem com as mães. Então, aí depende de produtor para produtor. Dimensionamento, a mesma coisa na maternidade. O que muda aqui é o período de uso de semanas. Então, a maternidade depende disso aqui, ó, tá vendo? Se não tiver crescimento inicial, vai ser 5 semanas.
se ele colocar uma desmama tardia ou um crescimento inicial, vai ser 8 semanas. E pode se estender até 12 semanas, se ele quiser esse crescimento inicial aqui também. Então, o que muda é esse período de uso, e aqui é uma fêmea por gaiola. Então, o exercício para vocês fazerem, então pausa o vídeo e tentem fazer aí, se tiver dúvidas, me perguntem. Vamos falar agora da creche ou do crescimento inicial. Então, do desmame até 25 quilos, que é o de peso vivo, que é em média 65 dias de idade, que é essa fase dura, a creche. A instalação pode possuir gaiolas para 10 leitões ou baias para 20 leitões. Aspectos construtivos estão geralmente desenvolvidos em prédios anexos à maternidade, tendo em vista que necessitam dos mesmos cuidados dispensados ao leitão na fase de aleitamento, como fonte suplementar de calor, ventilação, manejo sanitário, nutricional adequado, etc. As densidades é de 0,18 a 0,25 metros quadrados por leitão, e comedouro é de 0,18 por cada 3 animais. Bebedouro do tipo bico chupeta com regulagem de altura e dimensionada uma chupeta para cada 10 animais. O dimensionamento, então, aqui aumenta esse número desmamado por fêmea, e aqui o que muda é o número de leitões por baia. Mas basicamente vai ser a mesma coisa. Isso aqui, o número de fêmeas, vai ser o mesmo. Número de ciclos também, o mesmo aqui. O número desmamado por fêmea geralmente é 10 leitões, tá bom? Então, tem fêmeas que parem mais, tem fêmeas que parem menos. Isso também vai depender da quantidade de tetas que as fêmeas têm. Tem fêmea que pode ter até 14 tetas por aí, entendeu? Mas a gente também considera uma mortalidade ali de até 5%, tanto na natalidade dos leitões, quanto no rebanho de forma geral, tá bom? E o período de uso vai variar de 5 a 8 semanas. O número de leitões por baias pode ser até 20. Então, se for baia, pode ser 2 leitegadas. Se for gaiola, 10 leitegadas. Quer dizer, uma leitegada, que é 10 leitões. E o número de semanas por ano, igualzinho, 52. Agora, a gente vai falar do crescimento e acabamento. Então, um aspecto construtivo. O crescimento é quando ele sai da creche, então com mais ou menos 25 quilos, até 60 quilos de peso vivo. Então, essa fase aqui de crescimento vai durar entre 10 e 18 semanas. Já a terminação vai de 60 a 60 quilos de peso vivo ou até o peso de abate. Se o produtor determinar, não, eu quero abater com 150 quilos, gente, não teima com o produtor. Recomende, mas se ele falar, não, é assim que eu quero, aceita, tá? 18 a 25 semanas de idade, mais ou menos. Então, o piso totalmente compacto e exige maior área. Então, se for completamente compacto, até 1 metro quadrado por animal. E isso ainda vai demandar mais mão de obra para serviço de limpeza do que o piso parcialmente ripado. Então, como a professora disse, sempre recomenda o piso ripado, porque facilita na limpeza, tá bom? E os criadores, nessa fase, devido ao custo, piso totalmente compacto, 20 animais por baia, sendo que seria ideal de 8 a 10. Então, imagina o produtor estar com piso compacto, que já é difícil de manter a limpeza, ele ainda enfia lá o dobro de animais que seria o recomendado. Então, é sempre bom tomar cuidado, principalmente com a limpeza, né? Com a sanidade desses animais. Bem-estar. Área requerida por animal. Então, de acordo com o manejo e tipo de piso, olha lá, se as fases forem separadas, por exemplo, se for só crescimento, então meio metro quadrado por animal estaria tranquilo com um piso totalmente ripado. Agora, se as duas fases forem feitas juntas e ainda com piso completamente compacto, o dobro de área seria necessário. Só fiquem atentos quando vocês forem fazer uma
uma instalação dessa aí, como é que o produtor está pensando na cabeça dele. É sempre bom ter uma boa comunicação. Tá? Então, as instalações nessa fase necessitam de proteção contra o excessivo calor, principalmente na nossa região. Por essa razão, devem ser bem ventilados, levando em consideração a densidade e tamanho dos animais. Nessa fase, há uma formação de grande quantidade de calor, gases e dejeções, que irão prejudicar o ambiente. Então, por isso que precisa estar muito bem arejado. Geralmente, a fase de crescimento e terminação é uma construção só, uma instalação só. Então, ó, unidade de crescimento tradicional com páreos. O dimensionamento aqui também muda muita pouca coisa. O que vai mudar aqui? Então, ó, é a mesma coisa da creche. O que muda vai ser o período de uso em semanas. Período de uso das baias na fase de crescimento e acabamento em função do manejo. Então, a duração da fase, se for separado e se for tudo junto, e limpeza e desinfecção. Então, aqui é só para vocês verem aqui o período de uso, tá bom? O que influencia esse período de uso. Dimensionamento, então, a área vai depender do número de leitões por baia vezes a área por animal, que a gente já comentou. Então, em torno de 10 a 20, de acordo com o tipo de piso também, que é aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês. A largura vai depender do número de leitões por baia, do espaço por animal, mais a largura do portão. Aqui, gente, vocês somam esses dois aqui para multiplicar, tá? Esse parêntese era bem aqui. Bom, vamos lá. O número de leitões por baia de 10 a 20, espaço é de 0,3 para cada 3 animais, a largura do portão 70 centímetros, como eu já tinha falado. Aqui é um resumão, ó, período e área requeridos em cada fase de criação. Se vocês quiserem ter isso guardado, vocês tiram print, pausem o vídeo, etc. Não vou ficar aqui muito tempo nele, é só um resumo. Então, aqui, o livro, essa seção, traz esse probleminha aqui, ó. Uma empresa alimentícia do ramo de suinicultura deseja construir um novo galpão de suínos para a fase de terminação do ciclo produtivo. E deseja que você dimensione a granja levando em consideração a quantidade atual de porcas que eles possuem, que são de 50, bem como a possibilidade de expansão em 50% do plantel, ou seja, 75 porcas no total. E aqui são as mesmas perguntas que eu fiz lá no início, e vocês já têm condição de me responder. Então, com base na situação problema, é necessária a identificação da área destinada para cada animal, que é de 0,8 metros quadrados. Essa informação o livro já me deu. E cada baia com capacidade de alojar 20 leitões, que isso daí a professora mesma explicou, por questões econômicas. Então, vamos considerar ainda a média do número de ciclos por porca por ano, de 2,48 partos por ano, e o número de leitões desmamados por porca será de 8. Lembra que eu falei que a média era 10? Aqui a porca está desmamando menos. O período de ocupação será de 10 semanas, e o número de semanas no ano é 52, que é padrão, nem precisava falar. Então, eu coloquei todas as informações aqui, ó. Lembra que o plantel, ó, vamos calcular o número de baias necessárias para 75 porcas. O produtor já tem essas 50 porcas e ele quer aumentar para mais 50%, então, ou seja, 25. Total, 75. Então, 75 vezes 2,48 partos por ano, vezes 8 leitões desmamados, vezes 7 dividido por 20, vezes 5,2. Vai dar 10,01. Então, arredondando, seria necessário 12 baias. Arredonda-se para 10, de 10 para 12, em função de manter o número de partos, o número par. Por que é número par? Gente, eu tô com dúvida nesse 7 aqui, ó. Eu acho que é o 10, que é o período de ocupação. Aqui ele tá falando 10. Depois vocês verificam aí para mim se tá certo, ou se é 7 ou se é 10 mesmo, tá bom? Arredonda-se para de 10,01. Então, vai ter que ser maior, porque
precisa manter o número par e também eu preciso sempre dimensionar um pouquinho a mais, tá? Nem que eu tenha que deixar um espaço maior por animal, tá bom, galera? E aqui a dimensão das baias. Então, em cada baia serão necessárias 2 bebedouros chupetas e o comedouro será de 0,3 por 3 animais. Ou seja, por animal, desculpa. 0,3 para cada animal. Então, 20 vezes 0,6, 6 metros de comedouro. E a área necessária é aquela fórmula lá que eu passei para vocês, tá? Eu só estou colocando ela aqui exemplificada para a gente correr aqui com o nosso vídeo e não ficar muito extenso. 0,8 metros quadrados por animal, que é a área que eu preciso para cada animal, vezes 20 animais que eu tenho, 16 metros quadrados. Então, considerando o portão de entrada, que é de 70 centímetros, mais os 6 metros de comedouro, então, ó, aproximadamente 7 metros de largura. E aí, para saber o comprimento, eu vou dividir pela área. Vai me dar 2,3. E eu vou colocar ali mais ou menos 3 metros. Então, 3 por 20 por 7. Então, 3 metros de largura, né, galera? E 7 metros de comprimento com uma área, aí, nesse caso, uma área recalculada de 21 metros quadrados. Então, aqui está o croquis, a planta baixa de uma baia para suínos com a disposição dos comedouros, bebedouros e piso. Tá vendo? Se vocês quiserem ver um pouco melhor esses cálculos aí, ele está na página 97. Tá bom? Então, era isso. Espero que o nosso vídeo não tenha ficado tão grande. Tá bom? Dúvidas, me perguntem. Falou, galera. Tchau, tchau.